Alô?
Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom Espero que Bom dia, estejam bem. professora. Bom dia, David. Tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Oi, Isa. Tudo bom? Então, espero que vocês estejam bem. A gente vai hoje continuar a nossa conversa de faz tempo, né? Bom dia, André. Nós vamos falar, então, vamos finalizar as questões a respeito dos Estados Unidos no século XIX, um pouco naquele processo que a gente estava, né, de deixar o século XX um pouco mais fácil de entender, estudando o século XIX com um pouco mais de calma do que a apostila propõe, e aí depois a gente vai no batidão século XX, vocês sabem que é muita informação, né? Então, a gente vai encerrar essa parte que nós conversamos sobre Estados Unidos e já vamos entrar no processo da Primeira Guerra Mundial, certo? Aí vamos discutir a Primeira Guerra Mundial, depois o Entre Guerras, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, certo? Essa é o nosso plano aqui até chegar na revisão, né? Fiquem tranquilos que vai dar tempo de fazer tudo, então vamos lá. Eu vou abrir aqui o PowerPoint a respeito dos Estados Unidos, né? Eu lembro da gente conversar a respeito do Destino Manifesto, lembro que a nossa última conversa foi sobre Professora, isso. Oi. perdão rapidinho. Tem gente querendo entrar na sala. Ah, tá. Eu não sei por que peraí, deixa eu só... Não Professora, apareceu aqui. você quer me colocar como host ou alguém, quer dizer, como co-host para ir aceitando para você? Acho que eu super quero. Confio totalmente no seu crivo, David. Peraí, um minutinho. Deixa eu entrar aqui. Pode, você vai ter esse poder, cara. Tem bastante gente, na verdade, 8 pessoas. Né? Então, mas é que é estranho, porque às vezes ele normalmente ele mostra um boxzinho aqui para mim. Eu vou te pôr como co-host, então daí você, já que você se ofereceu para fazer essa gentileza, e daí se precisar, você autoriza as pessoas aqui. Pronto, tá feito. Desculpa, pessoal, que estava aí esperando, eu não vi mesmo. Então, vou voltar lá para os Estados Unidos, para a gente entender, então, esse processo deles no século XIX, que é bastante importante. Né? Então, a gente falou sobre o Destino Manifesto, falou sobre essa lógica, digamos assim, né, que vai impelir tanto a expansão territorial dentro lá do território que a gente considera hoje Estados Unidos, quanto um domínio desses caras no resto do continente americano, né? Estão me perguntando aqui se eu assisti o debate. Cara, eu tenho um pouco de dificuldade de ver o Donald Trump falando, para falar a verdade, assim, para vocês, né? E aí eu preciso estar num estado de espírito muito específico. Então, eu estava me preparando espiritualmente para ver hoje. Tem algum highlight, assim, alguma coisa que quem assistiu me recomende prestar atenção? Eu vi só a repercussão. Eu tenho um pouco de dificuldade com a figura dele, acho ele meio complicado, né? Então, mas eu vi que foi meio baixaria, né? Que foi uma dificuldade de se entender ali, que as pessoas, que eles discutiram, né? Enfim, perguntaram para ele se ele pretendia combater os grupos supremacistas brancos que estavam surgindo, e ele falou que não, né? Que era para eles se manterem firmes e tal, enfim. Então, vi, assim, só umas pérolas que já dão um pouco de vontade de não viver mais, né? Então, mas vamos falar aqui um pouco também sobre o processo, né? Como é que isso se formata? Qual que é a peculiaridade dos norte-americanos? Por que isso é uma questão tão premente lá, né? Agora apareceu aqui. Então, a gente tem esse problema de novos territórios sendo integrados. Nossa, mas eu estou com dificuldades tecnológicas hoje, né? Parece que eu nasci na década de 50. Então, vamos lá. A gente tem uma questão muito central, que é o fato de que o território se expande. Como é que ele vai se expandir? Em 3 eixos, certo, gente? Esse aqui é o jeito mais simples que eu encontrei para falar da formatação dos Estados Unidos como território, tá? Então, eles vão comprar coisas, certo? Então, compram a Louisiana da França, compram a Flórida da Espanha, compram o Alasca da Rússia, né? Então, eles vão dar grandes somas de dinheiro em troca desses territórios, né? E que esses países vão aceitar porque estão vivendo crises variadas aí, né? A França, vocês sabem que está com vários perrengues econômicos, desde lá do fim do antigo regime. A Espanha também não está lá muito bem das pernas, e a Rússia, mais para o fim do século XIX, vai ter uma série de dificuldades também. Né? Então, a gente vai ter essas compras que são feitas, e aí, no mesmo espírito de comprar coisas, digamos assim, né, eles tentam fazer a mesma coisa com o México, certo? Então, o México primeiro, um pedaço do México vai decidir que quer se tornar independente, certo?
esse pedaço hoje se chama Texas, né? Então, ele quer se tornar independente e decide se integrar aos Estados Unidos da América, que era uma confederação na época. Então, isso acontece por um processo interno do próprio estado do Texas, né? Não é uma coisa que é movida, digamos assim, pela União, né, americana, certo? Aí, o que vai acontecer? Eles decidem né, esse anexo, e aí os Estados Unidos vai aproveitar, vai dar aquela bela olhada ali, em 45, então, eles vão dar uma bela olhada no sentido ali do Novo México e da Califórnia e vão oferecer para o México, falar, viu, a gente já fez essa negociata aí com a França, com a Espanha, vocês não querem vender? Dinheiro temos, queremos comprar, certo? O México não se interessa, fala, não estamos afim, né? E aí os Estados Unidos ficam um pouco cabreiros com isso, mas aí para vocês verem como essas compras também, elas são colocadas, né, num sentido que é bem específico, quando encontram ouro na Califórnia em 1848, essa conversa, que era uma conversa de, México, vai, me vende aí a Califórnia, é maior negócio do deserto, vocês nem estão fazendo nada com isso, passa aqui para os irmãos, né? O México se recusa, quando encontram ouro em 1848, os Estados Unidos engrossam e falam, bom, vocês não vão vender, então a gente vai para a guerra. Daí eles vão para a guerra, e essa guerra é que vai fazer com que eles incorporem a Califórnia, o Novo México, mas eles vão levar também de brinde o Arizona, o Utah, Nevada e mais um monte de lugares, né? Um monte de territórios através dessa guerra com o México, certo? E eles ainda vão dar uma pequena indenização, né? Que eles vão falar, olha, a gente queria comprar, vocês não quiseram vender, a gente foi obrigado a entrar em conflito com vocês, mas a gente ainda quer pagar. Então, eles pegam e pagam mais ou menos assim um quinto do que eles queriam. Eles incorporam um território 5 vezes maior e pagam um quinto do que eles estavam pretendendo pagar num primeiro momento, né? Então, essa é a relação dos Estados Unidos com o México nessa época. Então, tem compras, tem guerra e tem aí a famigerada marcha para o oeste, né? Então, a famigerada marcha para o oeste, que hoje em dia eu vi cair, não era uma coisa que caía tanto, mas os últimos 3 anos caiu umas 3 vezes em vestibulares grandes, mais ou menos, que vocês saibam, não é? Como a marcha para o oeste tem uma relação com a expulsão indígena das regiões que estão sendo ocupadas pelos colonos, então, que estão vindo lá nessa região mais do extremo leste dos Estados Unidos e indo ali em direção ao oeste, né? Então, num primeiro momento, a gente vai ter essa lei chamada Indian Removal Act, certo? Que vai forçar todos os povos indígenas a migrar para uma reserva, certo? Essa reserva é estabelecida ali no oeste do Mississippi. Então, basicamente assim, você é nativo americano, cara, você tem um território específico para ocupar aqui nos Estados Unidos. Esse território é o oeste do Mississippi, que obviamente era um território em que as populações nativas tinham muita força, chegaram a fazer guerra com a União, enfim. Enfim, então isso reflete um pouco a mentalidade da época, né? Eles precisam do território, não querem que os indígenas continuem aí, então eles falam, bom, vocês não são indígenas, então vão lá ficar com os outros indígenas, só que são nações completamente diferentes, é um território que já está ocupado por diversas nações indígenas, mas é isso que eles fazem. Então, começa uma pressão em cima das populações indígenas muito forte, e aí quem não topa aí vai morrer nesse processo, certo, gente? Da forma como as populações nativas costumam morrer, né? Ou em conflitos armados, ou então por conta das doenças que chegam junto com essa expansão populacional muito grande ali nessa direção. Então, é lógico que isso vai piorar muito a partir de 1848, que a gente vai ter a corrida para o ouro lá na região da Califórnia, certo? Bom, uma vez que a gente teve toda essa incorporação, quando a gente olha, né, o território inicial dos Estados Unidos, que é aquela minhoca ali do lado da costa leste, e olha como ele é hoje, a gente percebe o quanto, né, esse território aumentou. Esse território aumentou, mas a gente sabe que conviviam 2 modelos de governo, 2 modelos econômicos, né, 2 modelos filosóficos quase, no mesmo país, certo? Então, a gente tinha o Partido Republicano e o Partido Democrata refletindo essa divisão no primeiro momento, porque a gente tem o Norte, que é industrializado, que está interessado em mão de obra livre, porque é industrializado e quer fortalecer o mercado interno, tá certo? E a gente tem o Sul, que é o modelão Brasil, que a gente conhece, né? A plantation, são grandes latifúndios de monocultura que funcionam com base no trabalho escravo, certo? A gente já viu isso quando estava discutindo, né, o processo de independência, mas agora esse modelo vai se acentuar de forma intensa, né? Então, existem muitas diferenças do que acontece no sul dos Estados Unidos para o Brasil, tá certo? A gente faz a comparação só porque tem alguma semelhança, né? Então, o sul dos Estados Unidos, inclusive, o tamanho das fazendas, né, lá, elas são muito maiores do que aqui, não em termos de território, mas em termos do quanto elas produzem, da quantidade de escravos que cada fazenda tem. Então, sei lá, a fazenda média no Brasil aqui, as fazendas em média iam ter, sei lá, 90, 100 escravos. 100 escravos era uma fazenda muito grande aqui, né? As fazendas dos Estados Unidos eram 400, 500 escravos no mínimo, certo? Então, elas são gigantescas, não é?
vão marcar ali toda essa região do sul, principalmente na plantação de algodão, porque nessa altura do campeonato aqui, a gente já está com a evolução industrial comendo solto na Inglaterra e o algodão sendo necessário como matéria-prima, né? Então, no primeiro momento, o Partido Democrata vai ser um partido do sul dos Estados Unidos e o Partido Republicano é o partido do norte, certo? Pois não, Samuel. Pode falar. Será que eu preciso te autorizar a falar? Não, você consegue. Oi, bom dia, professora. É a Sara. Oi, Sara, diga. É a irmã do Samuel. Então, imaginei. agora que a gente está falando sobre isso, me veio a seguinte questão. Se eram mais escravos, era mais fácil de fugir, e se eles fugiam, eles criavam algum tipo de organização como se fosse como os quilombos aqui do Brasil ou não? Olha, Sara, sua pergunta é excelente, mas o que acontece é que mesmo as fazendas sendo unidades maiores, os Estados Unidos nunca chegou perto de ter a quantidade de escravos que a gente tinha aqui no Brasil, né? Tá, que a gente tinha muito mais, tá? E a gente tinha muito mais, tinha toda uma formatação do território, né? Enfim, que permitia esses deslocamentos, a formação de quilombos, então isso não é muito comum na história deles, né? Não é exatamente muito comum isso acontecer, tá? Não que não existam nessas organizações, elas existem, mas eles eram mais minoritários mesmo, né, em termos populacionais, tá, do que aqui. Então, acho que esse tipo de organização mais coletiva fica mais difícil, mas a gente tem, claro, as rebeliões, né, a gente vai ter, depois de um tempo, né, conforme vai começar a ter, né, um grande esforço de alforria e migração para o norte, né, da parte dos escravizados, eles tinham essa possibilidade, né, como se a gente tentasse imaginar como é que seria se no Brasil, numa distância não muito longa, que é possível chegar, convivesse o modelo escravista e o não escravista, né? Então, vamos dizer que assim que o norte, em que não tem escravidão, né, ou que não funciona com base na escravidão, acaba atraindo essas pessoas que conseguem fugir de alguma maneira da escravidão. Da mesma maneira, né, aquele filme muito bom, chamado 12 anos de escravidão, mostra o contrário também, como o Sul vai usufruir de dinâmicas de reescravização, às vezes para pessoas que são alforriados ou negros, que já são terceira, quarta geração livre, vão ser capturados, entrar em redes que são redes de sequestro e tráfico humano internas aos Estados Unidos, que vão reescravizar as pessoas, né? Então, eu acho que essa dinâmica interna deles lá faz a coisa funcionar de um jeito um pouco diferente daqui, tá? Mas não que não tenha, tem, só que a formação de quilombo é mais comum aqui no Brasil. Tem todo um debate sobre isso também, tá? Uma predominância aqui nas regiões que formam quilombos, quando a gente pega o mais famoso, que é o quilombo de Palmares, né? Então, os africanos que organizam, descendentes de africanos que organizam o quilombo de Palmares, Palmares funcionava como se fosse um reino mesmo, dentro do Brasil, né? Tinha relações diplomáticas, inclusive com a coroa portuguesa e tudo isso. Então, também tem a ver com a matriz cultural africana que impera em uma região e outra, né? Eles não são das mesmas regiões, têm culturas muito diferentes entre si e tal. Respondi a tua pergunta, Sara? Sim, e é engraçado que eles também não desenvolveram muito as religiões afro lá, né? É bem diferente, né? Aqui até hoje, né? Inclusive a gente tem a Umbanda, o Candomblé, lá não, que eu saiba não tem isso, né? O que acontece lá é que o protestantismo é muito menos flexível, digamos assim, do que o catolicismo, né? Digamos assim, em relação às coisas, porque o catolicismo aqui em todo lugar da América Latina, enfim, né, ele se adapta um pouco à realidade desses povos, né? Ele tem algumas aberturas, digamos assim, dentro da religião que permitem isso. É muito mais difícil conciliar com o tipo de protestantismo que existe nos Estados Unidos, que é um protestantismo bastante radical, né? São os puritanos que vão para lá, né? Então, de fato, os sincretismos, né, como a gente chama, os sincretismos entre as religiões são muito mais difíceis lá, são muito mais dificultados lá. De maneira que as matrizes culturais africanas que vão se preservar lá, elas se preservam muito através de outras coisas, né? Então, quando a gente fala daqui, né, da população escravizada aqui no Brasil, a gente pensa justamente no surgimento da Umbanda, que é uma religião que transita entre o catolicismo e a matriz africana, ou mesmo no Candomblé, que daí não tem uma penetração do catolicismo. Mas quando a gente fala dos Estados Unidos, como que a gente vai ver essa presença cultural, né? É muito, por exemplo, a transposição de modelos da música das regiões africanas para dentro dos gospels, né, dos spirituals, que são as músicas cristãs, né? Então é uma transposição que ela é mais, digamos, ela passa mais pelo filtro da hegemonia do cristianismo protestante lá, tá bom? É uma diferença cultural importante, beleza? Obrigada, professora. Imagina.
Então, Professora, mas não, diga, David. é que eu não consigo levantar a mão, mas eu não sei se Pode é falar. pertinente o que eu pensei, mas sei lá, tipo, olhando hoje, os valores do Partido Democrata contra, né, o racismo e tal, essas coisas, mas, tipo, pelo que eu tô vendo aí no slide, tipo, isso antigamente era bem diferente. E, tipo, o que que fez mudar os valores de cada partido? É que eu tô pensando mais no hoje, sabe? Claro, não, essa sua pergunta não é pertinente, ela é totalmente pertinente, né? Porque, inclusive, quando a extrema-direita dos republicanos hoje é acusada de ser racista, eles mobilizam isso aqui. Eles falam, vocês estão brincando? A gente era contra a escravidão muito antes de vocês, né? O que vai acontecer aqui é um negócio chamado guerra de secessão, tá certo? É a guerra civil americana que vai inverter um pouco esse panorama aqui, tá? Então, o sentido, né? De atuação do Partido Republicano Democrata no próprio século XX vai se modificar muito por causa disso. A gente vou tentar mostrar para vocês, porque embora seja um processo tipo extremamente complexo. Então digo que depois do processo da Guerra Civil esse panorama já estava invertido, tá bom, David? Mas na fundação, digamos assim, era assim que era, né? Então o Partido Democrata tinha muito mais força no Sul e ainda hoje ele é forte no Sul dos Estados Unidos, né? Só que é isso, né? Vai mudar um pouco a perspectiva ideológica, é menos linear do que a gente gostaria num esquemão, né? Tudo bem? Mas a tua pergunta é totalmente razoável, tá? Bom, então, a gente tem aí alguns processos, isso aqui vocês não precisam saber, tá, gente? Eu estou trazendo só para vocês verem que não foi uma coisa de uma hora para outra, né? Então, em 1820, existia um compromisso que foi assinado dentro da União, não é? Que acima do paralelo 36, a escravidão era proibida, né? Então, tudo que era do norte, digamos assim, do território, não podia ter escravidão, e ao sul era permitida. E aí, o que vai acontecer é que, conforme esses territórios novos vão sendo incorporados, existe uma polêmica. Então, a gente vai seguir isso. Tem território novo ao norte que tem escravidão e tem território novo ao sul que não quer ter escravidão. Como é que faz, né? Então, eles vão passar essa lei em 1854, que chama Lei Nebraska-Kansas, né? Que vai então, decidir que cada território novo deve autodeterminar se vai permitir a escravidão ou não vai permitir a escravidão, né? E aí, quando eles aplicam isso, o Kansas vira um palco de treta profunda entre os escravistas e abolicionistas, né? Porque, enfim, era permitido, daí não vai poder, aí tem uma força para proibir, e aí os caras entram numa briga em relação a isso. Então, isso aqui está só para eu dizer para vocês, né, que a tensão, digamos assim, né, está colocada nesses territórios novos, não é? Tá colocado nos Estados Unidos como um todo. Eu acho importante vocês saberem que não é só uma questão esquemática, tá certo? Então, quando a gente mostra para vocês isso aqui e falar do norte industrializado, que cria mercado interno, né? Vocês tendem a incorporar muito isso, falar, então, o norte vai ser anti-escravista, porque é por uma questão econômica, né? Mas não vamos esquecer, gente, que a colonização do norte se deu, né, através de grupos que politicamente eram radicalmente contra a escravização de qualquer ser humano desde o começo, tá certo? Então, não é qualquer coisa, não é que regiões inteiras ali, né, da costa leste, tenham sido colonizadas pelos Quakers, pelos Diggers, né, pelos puritanos radicais que estavam fugindo da Revolução Inglesa, muitos grupos que tinham uma noção, não é, os Levelers, então muitos grupos que tinham uma noção de igualdade muito arraigada, tá certo? Então, claro que isso impacta, né? Nós não podemos ser cínicos com as pessoas totalmente quando a gente estuda história, achar que é só motivação econômica, não. Existia um ambiente no norte que condenava profundamente, de forma intensa, fazia bastante tempo, moralmente a escravidão, que achava a escravidão uma abjeção, uma coisa que não devia existir, né? Então, isso é claro que isso vai impactar, tá certo? Então, a Guerra de Secessão, isso aqui é o processo que leva a ela, digamos assim, não é? A gente tinha o Lincoln, que era lá do norte, que era do Partido Republicano, ele vai disputar uma vaga para o Senado, percebe que é uma boa se radicalizar na questão da escravidão, né? E aí, então, ele faz isso de propósito, como uma forma de marcar uma posição para conseguir ganhar as eleições, né? E aí ele fica marcado, então, como um abolicionista radical. Não significa que ele achasse que os Estados Unidos todos precisavam abolir a escravidão, nem nada disso, mas ele fica marcado por conta da atuação parlamentar dele como abolicionista, né? E aí, enfim, ele vai ganhar as eleições presidenciais e vai tomar posse em 61. E aí, quando isso acontece, o Sul não aceita que um cara que é conhecido entre eles como abolicionista radical tome posse. Então, eles decidem que eles vão sair da União e vão formar a confederação, certo? Aí começam os Estados Confederados do Sul, né? E aí, então, eles vão eleger um presidente próprio, que era o outro candidato, né? O candidato oposto ao Lincoln, que é o
o Jefferson Davis, e a liderança vai ficar na Carolina do Sul. E aí o Lincoln era um cara liso, ele não estava afim dessa treta, né? Ele vai tentar negociar, ele fala, gente, mas não é assim, não é porque eu defendo a abolição que eu acho que ela precisa acontecer agora, né? Vamos conversar, não precisam sair. É lógico, nenhum presidente de país vai querer que a primeira coisa que acontece conforme ele é eleito é perder metade do território, né? E uma parte rica, certo, gente? Uma parte que vendia, que estava ali com um comércio de algodão bastante próspero, tudo isso, né? Então, estrategicamente, economicamente, não é interessante isso. Aí o que acontece é que ele fala, viu, eu sei que vocês estão brincando de ser uma confederação, mas não, né? Vamos negociar? Eu jogo a abolição lá para frente, não tem problema. O Sul fala, meu amigo, a gente não quer nem conversar com você, linda, você não tinha nem que estar aqui, né? Não tem conversa, certo? Então, não tem conversa, a gente é outro país agora, um grande beijo, né? Mande seus diplomatas quando a gente tiver a fim de conversar. E aí, então, o Lincoln fica pistola, e aí o Sul vai começar os ataques, certo? Então, tem o Fort Sumter, né, que é uma região meio limítrofe, e eles resolvem atacar. E aí, quando eles atacam, né, eles entram numa lógica de que a melhor defesa contra a União vai ser o ataque, né? Então, eles vão mostrar poderio militar nessas regiões que são limítrofes e vão, vamos dizer assim, impedir, né, intimidar a União de invadi-los, né, e de decidir que eles não podem ser uma confederação. Então, no primeiro ano da Guerra Civil Norte-Americana, o Sul realmente vence muita coisa, eles ficam com essa impressão de que eles vão ganhar a guerra, né? E aí eles vão deixar, é claro, né, de ficar ali nas posições mais limítrofes, vão começar a achar que é uma boa ideia avançar sobre os territórios do Norte, né? E aí, então, como é que a União, né, ou seja, a União, que era antes dos Estados Unidos e que está sofrendo, né, digamos, essa guerra civil, vai fazer? Primeiro, vão ser, digamos, alguns movimentos que eles vão fazer que vão levar a União depois a ganhar. Vocês sabem que é o Norte que ganha, né, a guerra civil norte-americana, certo? Então, quais movimentos são esses? Primeiro, lei do confisco. Então, é o seguinte, cara, você tem um sítio que tem um celeiro. Dormiu soldado confederado no celeiro de noite. Não me interessa se você sabe ou não, a partir de agora, tua propriedade é do Estado, é da União. Acabou, você perdeu. Você recebeu um soldado confederado que está indo para a batalha no teu território, você perde a tua propriedade, certo? Depois, eles resolvem atacar onde dói mais, né? Então, eles determinam o seguinte, caros escravizados, se vocês conseguirem chegar no território da União, vocês estão automaticamente livres. Ok? Um grande beijo. Imaginem o que isso vai virar. Consegue imaginar? E aí, inclusive, a gente vai ter grandes massas, né, de pessoas que vão aderir à União, tá certo, gente? De pessoas escravizadas que vão não só passar para o território da União, como vão lutar do lado da União, tá? E hoje em dia se estuda muito a atuação dessas pessoas, que é importante. Alguém levantou a mão? Pode falar. Diga. Não? Será que levantou sem querer a mão? Professora, eu não levantei porque eu não consigo, mas eu tenho uma Pode dúvida. falar. Você tinha falado guerra civil, mas tipo, não são dois países teoricamente, então eu fiquei Tem meio gente, confuso. tem gente que vai falar que não se pode falar em guerra civil, né? Que vão chamar de guerra de secessão mesmo, né? Então, a separação de um pedaço inteiro dos Estados Unidos, né? Mas, assim, é difícil a gente dizer que não é uma guerra civil, porque, na verdade, os confederados, eles não foram reconhecidos por ninguém como um país. Nem a União reconheceu, nem nenhum outro país do mundo reconheceu que a confederação era um país separado. Então, tipo assim, tá, eles eram um país, eu me declarei aqui, Juliana, um país independente do Brasil, mas e daí, entendeu? Isso não significa nada politicamente. Então, é por isso que os próprios americanos chamam de Civil War, né? Eles vão chamar de guerra civil, porque eles entendem que é um pedaço do país se rebelando contra o outro, mas não existe um reconhecimento que, de fato, tenham se tornado duas nações independentes que estavam brigando, tá certo? Mas uma boa pergunta, tá? Então, essas duas coisas são feitas, depois eles vão fazer o Homestead Act, né? Então, se você não lutar contra a União, você que está aí no Sul, amiguinho, não lutou contra a União, ficou paradinho na mesma terra por 5 anos, vai ganhar o título de propriedade dessa terra. Você não precisa, vocês entenderam? Eles estavam premiando as pessoas por ativamente não fazer nada, só ficar parado na terra enquanto o pau está comendo na Guerra Civil, né? Então, é lógico, isso vai ser um golpe grande, estrategicamente falando, no Sul também, né? Não teve intervenção externa, Henrique, já respondo, peraí. Me perguntaram aqui, calma, várias perguntas no chat que eu não tinha visto. Então,
Primeira coisa, me perguntaram dos slides. Eu mandei agora de manhã para o Rubão, tá? Fui eu que brisei mesmo. Eu imagino que ele deva subir para vocês logo, tá bom? Tanto os de imperialismo quanto os dos Estados Unidos. Os confederados eram sulistas? Sim, tá? Eles são países do sul do país, eles são estados do sul dos Estados Unidos. Teve intervenção externa nessa guerra? Pouca, tá certo? As dinâmicas principais quase não tem intervenção do resto da galera. Isso tem a ver com o fato de que a Europa, boa parte da Europa está em maus lençóis nessa época, né? Não sei se vocês se lembram, nós estamos em 1860, né? 1848, a gente tem a Primavera dos Povos, e aí vai ter um monte de decorrências nos anos seguintes disso. A Itália está unificando, a Alemanha está unificando, e a Inglaterra está em processo de expansão para o resto do mundo, né? Consegue interferir muito pouco ali também. E para a Inglaterra, caras, na prática funciona da seguinte maneira: eu consigo comprar algodão desses caras? Se eu consigo, então, para mim tanto faz como tanto fez. Exceto pelo fato de que eles estão atuando efetivamente contra o tráfico de escravizados, né? Vocês se lembram disso, certo? Então, eles não gostam muito da ideia de ter escravizados chegando por comércio dentro dos Estados Unidos, né? Mas, de resto, os outros países não vão tomar uma parte, assim, intensa nesse processo, tá? Então, o que vai acontecer é que, com o Homestead Act, então, a gente vai ter um estímulo, né, na região sul, que era uma região marcada pelo latifúndio, monocultores e com trabalho escravo, da criação de pequenas propriedades, de gente que imigra para lá pensando justamente que é a possibilidade de ter uma terrinha, né, parar de passar perrengue, e trabalho livre sempre, não é? Porque justamente são pequeníssimas propriedades. Então, vai começar a mudar o perfil demográfico, digamos assim, né, o próprio perfil de distribuição das terras em várias regiões do sul por causa disso, né? Isso é um golpe duro, né, numa sociedade que é estruturada em torno da monocultura escravocrata, certo? Bom, aí os confederados vão decidir invadir a Pensilvânia. Quando eles fazem isso, né, estão chegando muito perto ali, estão avançando muito, digamos assim, o Lincoln radicaliza, certo? Ele vai fazer o bloqueio marítimo, e o bloqueio marítimo simplesmente vai proibir qualquer navio daí, qualquer pessoa, de comercializar com os confederados, né? E aí me perguntaram uma vez, mas como é que você consegue garantir que os parceiros comerciais de sempre não comerciem com o Sul? Como vocês acham, gente, que você efetiva isso aqui? Vocês acham que é na base da conversa, tem um comitê de boas-vindas no porto, daí ele conversa com os navios estrangeiros, fala, olha, felizmente você não vai poder fazer comércio hoje, sinto muito, né? É na base da porrada, né? Você bota navios de guerra perto do porto, tá todo mundo avisado. Chegou o seu navio lá, vai insistir que quer pegar o carregamento de algodão, afunda o navio. Simples assim. Afunda alguns, a perda é tão grande, né? É tão grave que os caras desencanam, tá certo? É lógico que o Sul vai tentar burlar isso de todo jeito que consegue, mas na verdade muita gente atribui o fim da Guerra Civil a esse, um enfraquecimento pesado do Sul ao bloqueio marítimo, tá certo? Ao embargo mesmo, né? Porque daí, notem, né, como isso é inteligente da parte do Lincoln. O Sul, como o Brasil, era dependente de comprar coisas de outros lugares para muita coisa, porque eles só produziam uma mesma coisa que era o algodão, né? Então, eles dependiam para tudo, inclusive para abastecimento de comida e tal, de comprar coisas que chegavam por barco, né? Então, por conta disso, é muito eficaz esse embargo, tá certo? E aí, a gente vai ter, então, isso sendo uma espécie de golpe de misericórdia aí nos confederados. Eles se rendem em 1865. Ainda em 1865, né, o Lincoln não consegue nem fazer o discurso da vitória, não é? Porque ele é assassinado por um confederado extremista, quando ele faz uma aparição pública. E aí a gente vai ter algumas decorrências disso, né? Então, em 1865, a emenda na Constituição que abole a escravidão em todo o território norte-americano. Em 1870, a 15ª emenda que garante o direito ao voto, né? Então, em tese, todo mundo poderia votar, ex-escravizado, etc., certo? Só que o que acontece é que, claro, a gente vai ter as legislações locais, então a gente vai ver que essa questão do voto aí é uma treta, porque imediatamente quando essa emenda é feita, um monte de estados vai garantir que as pessoas negras ou ex-escravizadas ou descendentes escravizados não possam votar, certo? Então, isso vai virar uma questão ao longo do século XX como um todo, né? E aí a gente vai ter uma coisa que se chama reconstrução radical do sul dos Estados Unidos, que explica um pouco as mudanças, né? Essa virada que a gente vai ter nos partidos, tá certo? Porque o que vai acontecer? Pensem, né? Que o sul dos Estados Unidos aconteceu tudo isso, né?
Agora, pensem o quanto essa nova população que está conseguindo votar, ou que está conseguindo ter participação, ou essa população que ganhou terra durante a Guerra Civil, né? Que não é uma população pouca, é bastante gente, tá certo? O quanto essas pessoas estão inclinadas a votar nos políticos escravocratas, latifundiários, que representavam, então, os confederados na guerra. Vocês percebem que a inclinação é bem pequena, gente? Certo? Então, o que vai acontecer? Um monte de gente que é do norte dos Estados Unidos vai colar no sul e vai se candidatar nos estados do sul e vai levar esses votos novos, tá certo? Então, a gente vai... É isso que é chamado de reconstrução radical. O próprio panorama político do sul dos Estados Unidos vai mudar muito, porque a gente vai ter um monte de gente do norte se elegendo no sul. E é assim que, progressivamente, o Partido Democrata, não é, vai se tornar um partido com um perfil diferente do Partido Republicano. Tá certo? Tudo bem? Beleza? Agora, explicar por que mudou tanto, né, de democratas e republicanos, a gente precisaria de uma aula só sobre isso, porque é bem complexo esse processo, tá bom? Mas aqui já dá para vocês terem uma ideia, né, de por que esse eixo vai se deslocar. Beleza? Diga, Samuel. Professora, e esse pessoal que até hoje levanta essa a bandeira dos confederados lá nos Estados Unidos, eles são, tipo, descarados mesmo? Eles acreditam que tinha que voltar à escravidão, ou eles meio que passam um pano assim, tem alguns pontos que a gente queria voltar ou não? Não, Sara, é isso mesmo, tá? É mais esse segundo esquema que você diz, né? Então, são pessoas que têm esse orgulho confederado, digamos assim, ele tem mais a ver com uma espécie de orgulho local, certo? Então, tipo, o sul dos Estados Unidos é que é melhor, é a verdadeira América, não é? Hoje em dia, quem reivindica os confederados, em geral, tem um discurso antiglobalista, né? Então, isso aqui é a verdadeira América, a América que está sendo ameaçada por esses estrangeiros, por esses, antes, né, no começo do século XX, pelos judeus, né, hoje em dia pelos latinos, pelos filipinos, pelos asiáticos, que estão presentes massivamente no território americano, certo? Então, é uma espécie de orgulho local e fechado a influências externas, né, como se eles fossem o coração verdadeiro dos Estados Unidos, e por isso que eles têm orgulho dos confederados. Em relação à questão da escravidão, eu acho que a maior parte dos grupos que reivindicam os confederados não gostaria, por exemplo, de um retorno à escravidão, mas muitos deles são supremacistas brancos, então entendem, inclusive, que existe superioridade racial entre brancos e negros. E não tem sutileza, é isso mesmo, tá? Coragem. Tá tem que ser coragem, porque noção não há, né? Não encontramos. Não foi encontrada. Não está visto. Gostam de passar vergonha no débito e no crédito, né? Vida inteligente não encontrada. Isso, exatamente. Esses caras, eles estão ganhando muita força nos Estados Unidos, principalmente aí desde o começo da gestão do Trump, né? Porque antes eles tinham, digamos, né, uma dificuldade de validar esse tipo de discurso. E o discurso do Trump, ainda que o Trump especificamente, ele não se bem que parece que ontem isso mudou um pouco, né? Porque o Trump nunca falava, supremacia branca, os negros são inferiores, não era isso, né? Mas ele consegue acolher os supremacistas, né, dentro do discurso dele da América pura, né, da América verdadeira, da América que tem que ser protegida e tudo isso, né, contra a bagunça, a desordem, o globalismo, né, e etc. Então, isso tem tudo a ver com o último tópico que eu queria mostrar aqui para vocês, não é à toa, caras, vejam, a emenda 1870 que dá direito ao voto, aliás, a emenda 15, né, a 15ª emenda que dá direito ao voto é de 1870, e em 1871 que surge a Ku Klux Klan, certo? Então, que a princípio, não é uma organização que surge no sul dos Estados Unidos para brigar contra esse espaço que as pessoas negras ganham por conta do fim da Guerra Civil, certo? Então, ela é abertamente supremacista? Sim. Agora, essa estética que vocês conhecem dela, com aqueles gorros, né, que tem só brancos, que tem só um furinho no olho, e aquelas tochas, né, que eles carregam, isso aí é do século XX. No começo ela não era assim, ela tinha uma estética um pouco diferente, tá? Então isso aí é uma junção da supremacia branca com umas brisas que estão acontecendo lá mesmo na Alemanha no começo do século XX, que vão dar essa estética maravilhosa, só que não da Ku Klux Klan que vocês conhecem hoje em dia, certo? Então ela é uma organização que vai ter muita força nesse pedaço aqui, vai existir reação contra ela, ela meio que some, em 1910 ela volta a fazer sucesso de novo, tá? Então ela passa, né, por momentos em que ela está mais forte, mais fraca, né? Mas a Ku Klux Klan, ela é abertamente supremacista, e quando eu digo isso, eu não sei se vocês entendem o que isso significa nos Estados Unidos.
Vocês entendem o que significa uma organização norte-americana ser abertamente pela supremacia branca? Significa que esses caras formam milícias armadas, não é? E atacam pessoas negras, lideranças negras e etc. Certo? Então, nós não estamos falando de gente que prega cartaz, certo, gente? Nós estamos falando de uma organização paramilitar mesmo, em alguma medida, tá certo? Que hoje em dia seria lindamente enquadrada como terrorista, sem nenhum problema, né? Que atua em nome da desigualdade entre negros e brancos nos Estados Unidos, tá certo? É isso que os caras querem, sem o menor medo, né? E o argumento é sempre esse, de que eles querem a verdadeira América. E a verdadeira América é a América do sul dos Estados Unidos antes da Guerra Civil, certo? É uma organização saudosista do sul antes da Guerra Civil, ok? Então, a gente tem... E aí tem uma série de questões aí, enfim, que a gente poderia discutir sobre como o racismo nos Estados Unidos, né, ele se organiza de um jeito diferente. Aqui eu já mencionei, mas falo de novo, já que a gente está nessa questão. A gente volta novamente a isso quando comentarmos sobre os movimentos dos direitos civis dos anos 60, não é? Nos Estados Unidos, as teorias raciais científicas que predominam são as teorias que condenam a miscigenação, tá? Então, o racismo, digamos assim que o racismo tem dois caminhos para lidar com a miscigenação. Um que predomina nos Estados Unidos, outro que predomina no Brasil, certo? Qual é o que predomina no Brasil? Vocês já estudaram, né? Então, o que predomina no Brasil é a ideia de vamos miscigenar, vamos trazer bastante branco, porque aí a gente branqueia esse país e vai ficar tudo bem, né? Como é que o racismo funciona nos Estados Unidos? As teorias que predominam lá são as de que a miscigenação prejudica as duas raças que estão se miscigenando. Então, é ruim para um branco e um asiático se misturarem, porque o branco vai ficar um branco, vai sair... Porque a pessoa que surge da miscigenação, ela é pior do que a branca e pior do que a asiática, digamos assim. É essa teoria racista que predomina nos Estados Unidos. Então, toda a lógica do racismo lá é uma lógica de segregação espacial. Não quer miscigenação, então as pessoas não podem conviver. Elas ocupam territórios separados, não é? Depois de um tempo, eles vão começar a ter argumentos dentro da medicina para falar que não é bom. Não só não é bom miscigenar, como não é bom conviver, porque as doenças que os brancos pegam fazem mal para os negros, né? E os negros podem transmitir doenças para os brancos, que os brancos não sabem como lidar. Então, essa separação passa a ser entendida, inclusive, como uma questão sanitária, né? Então, por que eu estou falando isso, gente? Pra vocês entenderem que o panorama deles lá é muito diferente do nosso, tá bom? E é muito difícil a gente conseguir aplicar 100% o que se pensa sobre a questão racial nos Estados Unidos aqui no Brasil, justamente porque temos essa diferença, né? Primeiro que a proporção da questão aqui é muito maior do que lá, depois porque a gente tem, são três fatores principalmente que fazem a gente ser muito diferente, né? Então, eles receberam 6% de todos os escravizados que saíram de África, certo? A gente recebeu 44%. Primeiro ponto, né? Dois, o tipo de teoria racista que predominou nos Estados Unidos é diferente do tipo de teoria racista que predominou aqui, né? Então, aqui existe uma abertura à miscigenação, desde que seja para embranquecer, e lá existe um fechamento à miscigenação e à convivência no mesmo espaço. O terceiro fator, que é muito importante, é justamente por existir essa dissidência interna em relação à escravidão, os Estados Unidos vão observar nessa época aqui, na verdade, já no começo do século XIX, existe uma classe média negra forte nos estados do norte, ok? Antes da Guerra Civil, tá certo? A gente vai ter pessoas negras que não estão em estado de pobreza e de exclusão, como era o caso aqui no Brasil, por exemplo, quando você tinha as pessoas livres, né, em geral, elas se mantinham excluídas porque a sociedade não tinha espaço, né, para isso. O norte dos Estados Unidos permite a criação, digamos assim, dessa classe média negra. Isso vai impactar, não é, a maneira como a questão racial é entendida lá, funciona lá, a consciência que eles têm em relação a isso lá, e também um certo pioneirismo, vamos dizer assim, que eles vão ter nas ações de inclusão mesmo, tá certo? Né? Na necessidade de garantir espaços, né? E também do ponto de vista da formatação do imaginário, muito diferente, tá certo? Então, digamos assim, né? Uma criança negra que nasce nos Estados Unidos, no século XIX mesmo, ela seria capaz de ver pessoas negras tendo trabalhos que eram trabalho de classe média, sendo professor, sendo musicista profissional, alguma coisa do tipo, né? Não estou falando que era fácil, mas era possível. Aqui no Brasil era quase impossível, né? E aí a percepção desse desnível, né, desse espaço, é que vai fazer os Estados Unidos serem pioneiros, por exemplo, na questão de cotas dentro das universidades, né? E etc., porque vão entender que isso precisa se acentuar, né? Então, por isso que eles vão ser muito pioneiros nessa discussão, certo? Quer dizer, entre outros motivos, né? Certo, gente? Tudo bem até aqui? Beleza?
acompanharam. Então, a história norte-americana eu acho ela bastante fascinante, né? Até porque eles acabam impactando na geral, certo? Eles têm muito, né? Acabam tendo muita importância para nós que somos latino-americanos, porque eles vêm encher nosso saco aqui várias vezes, né? Então, não tem como a gente não conhecer um pouquinho. Não estou nem falando da questão cultural, hein, gente? Estou falando da encheção de saco mesmo, interferir na nossa política, tudo isso, né? A última coisa que eu queria falar para vocês, então, é que no século XIX, que é o período que a gente está adotando, os Estados Unidos vão começar a ganhar um grande protagonismo do ponto de vista econômico, né? Mas ele só vai se, como é que eu vou dizer assim, sedimentar como um fenômeno mesmo depois da Primeira Guerra Mundial. É no entre guerras que os Estados Unidos ganham destaque como potência econômica, tá certo? Agora, vocês não podem, e vocês sabem que isso tem tudo a ver com o processo da Primeira Guerra Mundial, né? Agora, vocês não podem achar que qualquer país teria, é assim, né? Então, a Europa vai quebrar por causa da Primeira Guerra, então, beleza, por isso que eles ganharam por WO, né? Não deixa de ser. Mas, caras, ninguém vira a maior potência econômica do mundo de uma hora para outra. Então, eles estavam construindo isso, né, desde o século XIX. Toda essa expansão territorial vem acompanhada, né, de, por exemplo, uma expansão da malha ferroviária e da malha naval absurda dos norte-americanos, né? Eles vão investir em infraestrutura de um jeito muito pesado desde o começo da sua expansão, certo? E eles vão rapidamente perceber, através da ideologia do Destino Manifesto, né, que vai fazer eles terem essa autoestima, digamos assim, né, que a vida deles melhora conforme eles controlam os territórios da América que estão mais perto deles. Né? Então, é claro, isso vai começar lá no Caribe e vai descendo até chegar na América do Sul. Né? Então, um momento importante desse domínio, né, dos Estados Unidos nas Américas é esse Big Stick, tá certo? Que é do comecinho do século XX, quando o Theodore Roosevelt, né, é presidente, não é? Que vai dizer abertamente, então, Big Stick não é papo do professor de história, é uma coisa que fazia parte mesmo, né, de um discurso dele. Então, a ideia é, né, que você mantém as relações diplomáticas o melhor possível, né? Tem que ter uma suavidade no trato com os países da América Latina, mas que eles saibam, não é, o que vai acontecer se eles, por acaso, resolverem que não estão afim de atuar do jeito que você está achando melhor, né? A ideia do porretão que está ali atrás da sua fala macia, certo? Big Stick significa isso, né? Então, é para saber que se você não aderir ao que está sendo sugerido gentilmente para você pelos norte-americanos, vai rolar, a coisa vai ficar feia, né? Vai engrossar, certo? Então, o corolário Roosevelt, né, é essa extensão da doutrina Monroe, que lá no começo dizia que a América é dos americanos, né? Eles vão falar isso, né? Então, o Roosevelt vai argumentar isso, né? Então, América para os americanos, ele só não disse que americanos, certo, gente? Então, no caso, são os norte-americanos, né? Essa ideia de que eles têm uma espécie de vocação, não é? Para ser os líderes do nosso continente, né? Então, que isso justifica a intervenção deles na política local no Caribe, na América Central, que é onde eles vão impactar primeiro, tá certo? Eles vão começar a interferir na América do Sul, principalmente no entre-guerras, no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, que eles vão começar a voltar os olhos deles mais pesadamente para cá por causa do contexto da Guerra Fria, né? Então, digamos que pensar aqui na América do Sul é um segundo momento, o primeiro momento fica ali concentrado na América Central, que está mais pertinho, tá? Beleza? Ok? Então, isso colocado, vocês não precisam saber detalhes sobre isso, né? Acho que é importante só ter ouvido falar. E vamos passar já, começar a nossa discussão sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, são aí 3 aulinhas da apostila de vocês. E nós precisamos entender esse conflito assim. Ó, já se foi o tempo, gente, que o vestibular cobrava detalhes sobre guerras. Tá? Então, isso era uma coisa comum para quem fazia vestibular lá na década de 80, ter que saber nome de batalha, né? Ou ter que saber coisas específicas a respeito das guerras. Isso não é mais muito comum, tá? Quem que é mais chato, mais peguento com detalhe? Adivinha? Que prova que é pior nesse sentido. É claro que é a FUVEST, certo? Então, mas de forma geral, tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra, quando elas aparecem no vestibular, em geral, eles querem que vocês peguem a lógica geral do conflito, né? Que vocês entendam o movimento geral desse conflito, por que ele aconteceu e por que ele vai se encaminhar da maneira como ele se encaminha. Então, com tudo isso que a gente levantou agora, eu acho que fica claro para vocês que ia dar merda em algum momento, tá certo? Por quê? A gente viu no século XIX a quantidade de conflitos que existem, né? Entre os países europeus, os países que eles estão indo colonizar,
e como eles estão nessa política de expansão, esbarrando no interesse uns dos outros o tempo inteiro, certo? Então, como características gerais do conflito da Primeira Guerra Mundial, eu acho que é importante que vocês saibam, né, que é um processo histórico que vai indicar o fim de uma espécie de equilíbrio europeu, que a gente já vai ver, não é? Que é essa paz armada aqui, tá certo? Então, existia uma espécie de equilíbrio europeu, né? A Europa se caracteriza por, por ser pauleira, uma coisa, né? Um contra o outro, desde que a gente começa a estudar eles, né? E aí a gente tem um período em que esses conflitos relativamente não acontecem muito, e aí esse equilíbrio vai acabar de forma retumbante com a Primeira Guerra Mundial, que é um conflito horroroso, né? Ah, os europeus estão se esforçando muito, muito, muito mesmo para se vender como os grandes civilizados para o resto do mundo, né? Nesse processo de colonialismo. E uma das coisas que eles argumentam é, olha como as alianças e a diplomacia fizeram com que a gente não tenha que ficar fazendo essas guerras bárbaras que vocês fazem aqui, africanos, ou vocês aqui chineses, ou vocês aqui japoneses, né? Então, vejam como a gente conseguiu levar isso sem ter que fazer uma guerra terrível, né? Aprendam com os nossos países como se faz política. E aí vai ser um grande furo na água, né? Um tirão no pé, porque eles vão fazer a pior guerra que o mundo já conheceu até então, como conflito, como resultado desses conflitos, né? Eu coloquei esse item aqui, a Grande Guerra, entre aspas, esse me interessa que vocês guardem, certo, gente? A Grande Guerra é porque, para as pessoas que participaram, para essa geração, né, que foi uma geração particularmente desafortunada do ponto de vista histórico, né, ou seja, quem não morreu na Primeira Guerra sobreviveu, ainda provavelmente pegou a Segunda, né? Então, mas para todo mundo que viveu, mesmo para quem viveu as duas guerras, do ponto de vista da experiência de estar na guerra, ou seja, se a gente pensar no soldado, o cara que vai lá para o fronte, a Primeira Guerra Mundial foi a pior de todas, tá certo? Nada se compara à experiência do cara que estava na frente de combate à experiência da Primeira Guerra Mundial. Ela foi pavorosa, né? O número de baixas de pessoas que estavam lutando foi completamente bizarro, certo? Então, entendam, né, que do ponto de vista da experiência da pessoa que luta, né, a Primeira Guerra Mundial foi pior do que a Segunda, certo? É que a Segunda se superou em número de mortos, né, principalmente civis, certo? Né, e grandes extermínios de grupos inteiros, né? Então, lógico, a Segunda Guerra consegue ser uma atrocidade de proporções monumentais, né? Mas saibam disso, né, que a Primeira Guerra tem essa característica. E do ponto de vista do que vai levar à eclosão desse processo, eu destaco para vocês os dois crescimentos aqui, né, que a gente já está estudando, faz aulas que a gente está vendo isso, dos nacionalismos e dos imperialismos, né, em vários lugares diferentes ao mesmo tempo. A ideia de que se pode dominar outros territórios, né, em nome da grande expansão do seu grande país, que é muito importante. Sem nacionalismo não teria Primeira e Segunda Guerra, ok? Sem imperialismo também não. Por último, uma das coisas mais marcantes, né, da Primeira Guerra Mundial é uma espécie de consequência da Segunda Revolução Industrial, é o fato da gente ter uma forte aplicação da tecnologia nas formas de matar pessoas e de destruir pessoas, né? Então, a gente vai ter metralhadoras, submarinos, armas químicas variadas, né? E todas essas tecnologias, então, estão sendo criadas de maneira a, digamos assim, otimizar a morte das pessoas ou a estratégia, digamos assim, não é, que os países beligerantes podem usar, tá certo? Então, peraí, só um instantinho. Eu acho que... Então, isso eu acho que é outra característica importante. Deixa eu abrir aqui. Então, voltamos. Vamos falar um pouco, então, dessa paz armada, né? O que é a paz armada? A paz armada é justamente o nome que a gente dá para esse período que vai de 1870 a 1914. Agora, atenção, isso vocês precisam anotar, e eu deixei de propósito para vocês anotarem, que é para vocês prestarem atenção, né? Que se estiver no slide, às vezes a gente presta menos atenção. Quais são os marcos que indicam aqui o que começa e o que termina a paz armada? Quer dizer, em 1870, o que aconteceu de importante? A Guerra Franco-Prussiana, certo? Então, a gente tem a França tomando um pau da Alemanha, né? E a Alemanha se unificando em cima a Prússia, não é? Virando a Alemanha unificada a partir desse processo, certo? Então, é a Guerra Franco-Prussiana que marca o início, o fim da Guerra Franco-Prussiana, a assinatura do tratado
né, marca, o Tratado de Frankfurt, né, marca o fim desse processo, certo? Aliás, o fim desse processo da guerra e marca o começo da paz armada. 1914 é o fim, é o começo da Primeira Guerra Mundial, onde a lógica da paz armada não funciona mais, né? Então, o nome paz armada é um paradoxo, mas ele dá bastante conta, e eu uso ele porque eu acho ele didático, ok? Ele dá bastante conta do que está acontecendo nesse processo aí, nesse período de 40 anos, certo, gente? Esse período é um período em que existe uma grande animosidade entre as nações, existem muitas rivalidades entre as nações europeias, mas essas rivalidades, elas são contornadas através de políticas de alianças e de diplomacia, certo? Então, é um período extremamente tenso, todo mundo está sempre com a possibilidade de eclosão de uma guerra na cabeça, mas, ao mesmo tempo, isso vai ser contornado, isso não vai explodir. E, como existe a possibilidade de uma guerra o tempo inteiro, existe uma forte, um forte investimento na indústria bélica, certo? Então, é paz armada, porque é paz, em tese ninguém está guerreando, mas está todo mundo se armando até os dentes cada vez mais, e jogando dinheiro na indústria bélica, etc, etc, né? Então, esse processo é um processo que não seria possível sem o Bismarck. É o Bismarck que vai começar, o Otto von Bismarck, que a gente viu que é central no processo de unificação da Alemanha, né? É o Otto von Bismarck que, sendo um grande estrategista político, vai perceber que costurar essas alianças é importante para tentar equilibrar essas tensões que estão presentes ali entre os países europeus, né? Então, é ele que vai fazer uma boa parte dessas costuras e através, então, desse parâmetro que é estabelecido por ele, que a gente vai ter o período da paz armada se colocando, ok, pessoal? Tudo bem? É claro que o Bismarck também não é idiota, certo, gente? A ele interessa, para a Alemanha é uma das que mais se beneficia dessa situação. Por quê? Porque a Alemanha ela se industrializou com base na indústria bélica, né? Então, ela se industrializou com base na produção de armas, certo? Então, é lógico que para eles interessa uma lógica que leve à guerra, mas guerra é um problema para todo mundo, né? Então, essa lógica, essa coisa da guerra que fica pairando, interessa aos alemães bastante, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês uma frase, que é uma frase do Paul Cambon, né, que é um diplomata francês, é um membro do corpo diplomático da França. Se ele é membro do corpo diplomático da França, é óbvio que a diplomacia é o contrário da guerra, certo, gente? A diplomacia é justamente uma coisa que os seres humanos criam para não fazer guerra toda vez que tiver um conflito, né, para tentar contornar de outras maneiras, certo? Então, ele é um diplomata francês. Vejam essa frase dele, que forte, que aí como dá a entender para a gente essa mentalidade da época em relação a isso, né? Eu apego-me à paz tanto quanto vós. Creio somente que ser forte é o melhor meio de garanti-la. Um país desfibrado está à mercê do primeiro que chegar. Um país armado, animado de espírito militar e pronto para o combate, está certo de impor o respeito e evitar os horrores da guerra. Certo? Então, eu sou totalmente a favor da paz, sou que nem vocês, mas não tem como garantir paz se você não for forte o suficiente para os seus inimigos terem medo de você, certo? Então, para garantir a paz, nós precisamos nos armar e nós precisamos que as pessoas gostem da lógica da guerra, estejam animados pelo espírito militar, né? Dispostos a ir para a guerra pelo seu país, porque senão a gente não vai conseguir evitar os horrores da guerra. É só assim que a gente vai conseguir manter os inimigos com medo de nos invadir, né? Tá claro, pessoal? Então é uma lógica muito peculiar. Pois não? Professora, eu acho que não ficou muito claro para mim a lógica do Bismarck. Você pode voltar a explicar, por favor? Claro. Peguei O que muito bem. Ó, esse mapinha aqui ajuda. Opa! Esse mapinha aqui ajuda a entender. Ó. Se você der uma olhadinha no mapa que está aqui no slide, você vai ver a Alemanha e tudo que está aqui nessa cor de burro quando foge, nesse verde meio amarelado esquisito, é a aliança da Alemanha. Dá para perceber que ele cria uma aliança que é estratégica do ponto de vista territorial aqui, né? Então existem essas alianças aqui. Ao mesmo tempo, conforme a Alemanha está construindo essas alianças, os outros países começam a se alinhar por fora, né? Porque se a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália estão alinhadas juntinhas, né? A Inglaterra, a França e a Rússia vão sentir necessidade de contrabalancear isso de alguma maneira. Só que essa política de aliança é assim, sempre tem treta entre eles, né? Não é que a Alemanha e a Áustria-Hungria não têm problemas, nem a Alemanha tem problemas com a Itália, certo? Nem a Áustria-Hungria não tem problemas com a Itália. Eles têm problemas entre si, mas é uma questão de contrapeso, né? Então, você se alinha porque o seu problema, vamos dizer, o problema da França com a Alemanha é maior do que o problema da Itália com a Áustria-Hungria. Então, essa aliança aqui não é possível, essa aqui é possível. Dá para entender? Mais ou menos como funciona?
Então, o Bismarck ele vai atuar, mas perceba que quando a gente vê as primeiras alianças que ele cria, elas têm a questão territorial muito colocada. Olha como ele consegue proteger uma boa parte, né, da fronteira aqui. É possível a aliança do Bismarck com a França? Não é possível, ele não tem como garantir isso, né? Ele unificou a Alemanha, afinal de contas, às custas dos franceses. Então, isso aqui não tem muito como fazer, né? Mas ele vai ter um problema aqui com a Rússia, certo? Beleza? Deu para entender, David? Deu sim, valeu, professor. Ficou claro agora. Deixa eu ver aqui a lógica de ter uma arma. Se você tem uma arma, os outros têm medo de você e não te atacam, mas no final todo mundo leva tiro. Então, Bia, eu acho que eu gostei da tua colocação, porque eu acho que o que acontece é o seguinte, na prática, o que aconteceu aqui, gente? Vamos entender o que aconteceu aqui na prática? O que aconteceu seguindo exatamente essa lógica do que esse cara falou, os países se militarizaram de forma cada vez mais intensa, investiram muito dinheiro em militarização e criaram o serviço militar obrigatório. Os serviços militares obrigatórios da maior parte dos países europeus são dessa época, certo? O que significa isso? Significa que todo homem, a partir dos 18 anos, vai ter que virar soldado, queira ou não queira, não importa o que aconteça com você, né? Então, você vai ter uma grande massa populacional que vai ser direcionada para a guerra de uma maneira que nunca aconteceu antes, certo? Aí, o que acontece com isso? O que acontece é que quando estoura a guerra, é a guerra mais sangrenta para a população e para quem está no front, né? Que já existiu. A guerra mais cruel que tem. Quando você decide se defender da violência tendo uma arma, eu não estou dizendo que não funcione. Pragmaticamente, eu acho que pode até funcionar, mas a questão é, se você tem uma arma, você vai atrair pessoas que estão mais armadas que você, se elas realmente quiserem garantir que vão conseguir fazer alguma coisa contra você. Concorda comigo? Que é a lógica da força, né? Se você é inofensivo, digamos assim, quando que você tem mais chance de tomar um tiro se você estiver num assalto? Se você estiver armado ou não armado? O que vocês acham? Com certeza, é estatístico, não sou eu que estou falando, certo? Com certeza absoluta se você está com uma arma. Se a outra pessoa está com uma arma e vê que você está armado, ela vai matar ou morrer, né? Se você não está armado, tem alguma chance ainda, se for um profissional, do cara não resolver te matar ali na hora, para não se complicar, certo? Então, a lógica da força, ela tem esse problema, né? Ela só é boa para você se você conseguir garantir que você vai ser o mais forte o tempo todo, certo? E aí a gente vai ver que tem alguns países que entram nessa lógica aqui, que vão sair arrebentados do processo da Primeira Guerra. Arrebentados, né? Vulgo, famigerada, Alemanha, certo? Samuel, você está com a mão levantada? Talvez seja Sara, não sei. A Sara provavelmente esqueceu de abaixar. De tirar. Então tá bom. Imagina. Então, voltando aqui. Bom, deu o nosso horário, gente. Então, só para vocês entenderem o que a gente vai fazer na próxima aula, isso aqui é a espécie de antecedente, digamos assim. Qual que é o nosso próximo passo agora? Entender. Então, as políticas de aliança, eu já falei para vocês qual é, né? Então, a gente vai ter a Inglaterra, a França e a Rússia blocando de um lado, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália blocando do outro. Vocês viram pelo mapa que essa aliança aqui tem muito a ver com a questão geográfica. O Bismarck valoriza, né, a questão geográfica aqui para construir as suas alianças. E aí a França, como não pode se alinhar com a Alemanha, vai tentar uma aliança com a Inglaterra. E aí a Rússia, como está com problemas com esse baile aqui, ó, né? Vai entrar do lado dos caras, certo? É mais isso do que uma questão ideológica propriamente dita, beleza? Então, a gente vai ter esses dois blocos de aliança se formando, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, depois vão ser os grupos que vão entrar em guerra, certo? Quais são os nossos próximos passos? Nós vamos entender quais eram os conflitos, as tensões que estavam acontecendo na Europa na época da guerra, certo? Ou seja, quais eram, entre essas potências, as tensões que eu tinha entre a Alemanha e a Inglaterra, entre a Alemanha e a Rússia, entre o Império Austro-Húngaro e a Rússia, que vão justificar esse conflito eclodir. E isso, vamos dizer assim, é o filé mignon. Não deu, eu tô louca. É 11h40. Eu não consigo decorar esse horário, não sei o que acontece comigo. Obrigado, David, por ter me avisado. Então, a gente vai falar disso já. Então, o que a gente precisa entender? Nós precisamos entender por que raios esses países, não é, vão acabar entrando em conflito, tá certo? Então, vamos entender agora rivalidade por rivalidade. Essa é a parte, digamos, mais importante, não é, da nossa explicação. Eu não sei o que aconteceu com o meu slide aqui. Ele tá bem doidão. Mas eu vou mexer neles antes de mandar para vocês. Eu achei esse aqui eu não mandei ainda. Eu mexo nele antes de mandar. Então, vocês vão notar que ele tá feioso, mas, gente, dá para a gente acompanhar mesmo assim, tá? Então, vamos lá. Notem, o primeiro slide de tensões e rivalidades tem Alemanha versus França, Alemanha versus Inglaterra, Alemanha versus Rússia, né? Se a gente estivesse falando de uma pessoa que briga com outras,
quando você tem um slide falando sobre tensões e tem a mesma pessoa com tensões com três outras diferentes, dá para sacar que tem alguém que está causando, certo, gente? Então, assim, não é para vocês ficarem em dúvida em relação ao protagonismo da Alemanha no caso da Primeira Guerra Mundial, né? Então, eles têm 3 tensões aí que são importantes. Na verdade, 4, certo? Porque daí eles também vão ter um problema com a Rússia, né? Depois, a gente tem a Rússia tendo também problemas com o resto da rapaziada aqui, tá certo? Então, basicamente, o que a gente precisa entender é por que essas tretas estão acontecendo, certo? Então, Alemanha versus França é a que eu acho mais fácil de lembrar, né? Por quê? A França tomou um pau na Guerra Franco-Prussiana, né? O Napoleão III foi preso no começo da guerra, ficou lá humilhado, rolou Comuna de Paris, né? Enfim, rolou um monte de treta interna dentro da França por causa da Alemanha. E eles ainda levaram a Alsácia e a Lorena, que são territórios ricos em recursos, né? Para países que estão no processo da Segunda Revolução Industrial, é muito grave isso. Então, além das multas que a França teve que pagar e tudo isso. Então, a França está pistola com a Alemanha por definição, certo? Eles estão bravos com a Alemanha por definição, por causa da Guerra Franco-Prussiana. Eles querem, de todo modo, a Alsácia e a Lorena de volta, né? E, para completar, a França resolveu que um bom jeito de resolver seus problemas é indo encher o saco de terceiros. Qual que é o principal lugar? Marrocos. Eles querem garantir o domínio do Marrocos. E aí a Alemanha, né, que era colonialista em vários lugares, certo? A gente estava lá promovendo em várias regiões da África, produzindo massacres, inclusive, vai fazer a fina, né? Vai fazer mas França, como vocês querem fazer isso com Marrocos? Eles são uma nação antiga, eles têm direito à autodeterminação, vocês não podem dominar, né? Então a Alemanha vai começar a atuar diplomaticamente contra o domínio francês no Marrocos, né? Tem tudo a ver com essa tensão que já está rolando, certo? Mas é lógico que isso não vai deixar a França feliz, né, pessoal? Porque a Alemanha, além de já ter atrapalhado muito, quer continuar atrapalhando, certo? Então, essa é uma questão, né? Professora, se eu colocar genericamente, se alguém me perguntar as causas da Primeira Guerra Mundial e eu resolver falar o seguinte, briga das potências imperialistas por regiões coloniais e briga das grandes de grupos nacionalistas, né, contra as nações do jeito que elas estão organizadas. Isso é um bom resumo? É um bom resumo, tá? Se quiser guardar isso de forma genérica, como está lá no meu primeiro slide, funciona, tá certo? Mas é importante, o vestibular cobre isso num detalhe um pouquinho maior, tá certo? Bom, em relação à Alemanha e Inglaterra, quais são as tretas, né? Talvez aí um pouco menos óbvias. A Alemanha passa a Inglaterra na produção de ferro, começa a ameaçar os mercados que os ingleses tinham muito garantidos, não é? Por conta da sua produção intensa de ferro, né? E a otimização da produção também. Os alemães são bons em ser eficientes, certo? Então não é só uma questão deles terem grande quantidade, mas uma produção extremamente eficiente começa a passar a Inglaterra. A Inglaterra começa a encrespar com isso aí, né? Ameaça mercado, irrita inglês, certo? Depois, como a Alemanha está num processo de expansão, né, num processo de crescimento econômico intenso, num processo de investimento intenso, né, na parte militar, a Inglaterra fica cabreira quando começa a circular a ideia de que a Alemanha estaria a fim de construir uma ferrovia Berlim-Bagdá, certo? Então, uma ferrovia que saísse lá de Berlim e chegasse até Bagdá, né? Por quê? Porque isso ia fazer necessariamente essa ferrovia passar por vários territórios ingleses, né? Nesse processo. E aí os ingleses ficam, mano, o que vocês estão querendo fazer no Oriente Médio? Que isso, né? Que é isso? Né? Então, existe uma certa tensão da parte da Inglaterra de que a Alemanha resolva se engraçar para territórios que estão muito sob domínio dela, né? Então, isso é um problema entre a Alemanha e a Inglaterra, certo? Depois, a gente vai ter os problemas da Alemanha. Eu coloquei, acho que repetido aqui, esses slides ficaram muito zoados, pessoal, perdão, tá? Então, a Alemanha e a Rússia está em 2 slides, eu já vou passar para uma questão da Rússia, que é muito importante, certo? Deu para entender, então, esses 2 conflitos da Alemanha com a França, da Alemanha com a Inglaterra? Beleza. Então, vamos dar uma olhada no Império Austro-Húngaro para a gente entender um problema importante da Alemanha com a Áustria-Hungria, certo? Bom, já tem, da Rússia com a Áustria-Hungria, né? Então, o Império Austro-Húngaro é essa parte toda em rosinha que vocês estão vendo aqui, né? Aqui é o mar, aqui é a Itália, certo? E então essa parte rosa é o que consiste o Império Austro-Húngaro. Eu tirei isso aqui, esse aqui é um print de um frame, de uma animaçãozinha muito legal sobre a Primeira Guerra, que quando a gente terminar de ver tudo, a gente vai assistir a animação, porque eu acho ela boa, ela resume bem, né? Mas eu mostro para vocês, porque eu achei que eles fizeram uma divisão muito didática, né? A respeito do que era o Império Austro-Húngaro por dentro.
eu acho que eu já mencionei isso, mas eu acho que isso aqui deixa muito explícito. Vejam a diversidade étnica que a gente tinha dentro do Império Austro-Húngaro. Dê uma olhada na quantidade de povos, não é, de etnias diferentes e línguas diferentes, enfim, que estão convivendo dentro dessa maçona que a gente chama de Austro-Hungria, né? Então, a gente tem germânico, a gente tem húngaro, a gente tem tcheco, polonês, ucraniano, romeno, italiano, croata, sérvio, esloveno, eslovaco, todo esse baile tudo está convivendo aqui dentro, né? Os germânicos são espalhadinhos, né? Tem umas manchinhas vermelhas meio fora, o resto está meio dividido mais ou menos por região, certo? O que acontece? Essa diversidade enorme que a gente tem dentro do Império Austro-Húngaro vai fazer com que existam alguns problemas internos da Áustria-Hungria, né? Primeiro, desde 1848, que o Império Austro-Húngaro está enfrentando diversos desses povos que desejam se tornar autônomos. Então, o que eu tenho que responder à autoridade de Viena se eu sou croata, se eu sou sérvio, se eu sou eslovaco? Não quero. A gente viu, inclusive, quando eu trouxe imagens para vocês de 1848, dá para ver isso, né? Que a gente tinha lá vários movimentos, o movimento sérvio, o movimento croata, dentro da Áustria-Hungria querendo independência. Então, isso não começou agora, certo, gente? Isso é uma questão que já está colocada. Quando a gente começa a conversar aqui, né, quando estamos chegando perto da eclosão do conflito, lá em 1914, isso está rolando nervoso, faz 80 anos, né, que existe esse processo. Então, dessas etnias estarem querendo se separar, de alguma maneira, da autoridade central lá em Viena, certo? E isso é muito importante que vocês entendam, tá? Senão não dá para entender o resto. Agora, eu tenho uma informação para vocês, né, do ponto de vista da caracterização linguística, né, a gente tem muitos desses povos aqui que estão separadinhos, eles se enquadrariam como eslavos, certo? Dá para entender essa ideia? Então, quais desses povos aqui são eslavos? Os eslovenos, os eslovacos, os croatas, os sérvios, né? Os ucranianos, os tchecos, os húngaros, não tenho certeza absoluta, mas acho que sim, certo? Então, tirando os italianos, né? Os romenos têm uma certa polêmica porque a língua é de matriz latina e tudo, né? E os germânicos, o resto do baile inteiro poderia, dependendo da tua classificação, se enquadrar como eslavo, certo? Qual é o problema disso? O problema disso é que existe um movimento surgindo num certo lugar que está dizendo que existe que os povos eslavos têm que se unir e eles têm que se unir sobre a grande mamãe eslava de todo mundo, certo? Quem é a grande nação mamãe eslava de todos, que é a maior zona, a mais poderosa, a mais importante? É a Rússia, tá certo? Então, a Rússia tem todo o interesse em estimular a ideia de que os povos eslavos têm que fazer parte do mesmo império, certo, gente? Eles têm que fazer parte do mesmo país, né? Então, vejam aqui, né, a Rússia e aqui a Áustria-Hungria com todas as suas semidivisões, digamos assim, né? Então, vamos dar uma olhada? Então, vocês conseguem imaginar o que significaria, né? Tentem imaginar esse mapa aqui se a gente tirar todos os povos eslavos e todos eles resolverem aderir a essa ideia de um pan-eslavismo, né? Ou seja, de todo mundo que é eslavo compor, né, o mesmo ambiente político. O Império Austro-Húngaro ia praticamente desaparecer, né? Ia sobrar uns tecos dele, né? Comparado com o tamanho do território, certo? Umas manchinhas vermelhas aqui e ali, esse pedaço e esse pedacinho aqui que é italiano, certo? Tá claro, pessoal? Então, qual que é o principal conflito da Rússia com o Império Austro-Húngaro? É esse, certo? A Rússia, por uma questão territorial, está interessadíssima em estimular o pan-eslavismo e mesmo os movimentos separatistas eslavos dentro do Império Austro-Húngaro. Tá claro? E, bom, é lógico que o Império Austro-Húngaro não pode ficar feliz com uma coisa dessa, né? Não tem como ficar feliz. Tá claro? Tudo bem até aqui? Qual é a coisa comum que as etnias possuem para ser classificadas como eslavos? Essa é uma pergunta difícil, tá, Henrique, que você fez. Eu estou usando o critério linguístico, tá? Então, são todas línguas de eixo eslavo, digamos assim, né? Do tronco linguístico eslavo, tá certo? Mas isso aí é uma treta, tá bom? Porque é óbvio que a Rússia tem uma diversidade étnica enorme, interna, né? Enfim, se você pegar, dependendo da região que você pega, tem nada de eslavo praticamente, né? Mas o argumento dos nacionalismos ali vai se basear na língua, tá? Nas línguas que são próximas, são do mesmo tronco, e também na raça, tá certo? Como se existisse, né, uma espécie de raça comum ali, porque é uma época em que esses discursos raciais fazem sentido, tá?
A Rússia tentou fazer mais ou menos como a Prússia na unificação. A Rússia tentou fazer mais ou menos como a Prússia na unificação alemã? Olha, mais ou menos, né? A Rússia está tentando jogar, mas é que assim, a Prússia, né, vai sim argumentar em nome acho que eu entendi o que você quer dizer, né? Vai argumentar em nome do germanismo que se baseia, né, na matriz linguística. Então, nesse sentido, sim, tá? Mas é que a Rússia, ela não está, como ela é um império e a Áustria é outro império, a Rússia não consegue fazer o que a Prússia fez, que é porque a Prússia estava dentro de uma confederação e que todo mundo tinha mais ou menos o mesmo poder. E ela começa a jogar a galera contra a Áustria, digamos assim, né? E fala, olha como eu tenho mais a ver com vocês, né? Agora, a Rússia versus o Império Austro-Húngaro, eles são impérios diferentes, de matrizes diferentes, então a Rússia, ela vai ter que ficar por baixo dos panos ali, estimulando os nacionalismos, tá certo? E é lógico que isso vai deixar a Áustria bastante irritada, né? Então, isso acho que é uma questão que é importante de entender, né? Agora vamos ver que tem mais um comentário aqui. Existe uma tendência de guerras internas por unificação e após certa consolidação os conflitos passaram a ser externos. É intrigante isso, eu acho que sim, né? As guerras internas pela unificação, muitas vezes elas se beneficiam de conflitos externos também, né? Então, é lógico que para você pegar uma região complexa, como são os Balcãs ali, né? E você conseguir trazer todos, né? Tirar eles de um império, trazer para o outro, sendo que eles estão com uma tendência separatista, mesmo que a Rússia tivesse conseguido isso, não ia ser exatamente fácil, né? Mas é sempre um recurso, né? Ter um inimigo externo comum é uma coisa que funciona bastante para juntar as pessoas, né? Tudo bem, pessoal? Se tiver tudo bem até aqui, então a gente volta para cá em relação aos conflitos, né? Então, vou colocar aqui para compartilhar a tela. A última coisa que eu quero falar para vocês, então, são os conflitos entre a Rússia e a Alemanha e os conflitos entre a Rússia e o Império Otomano. São basicamente conflitos territoriais, tá bom? Então, são territórios que interessam, que estão... deixa eu voltar para o mapa, acho que é mais fácil. Então, a Rússia, e vocês estão vendo que isso aqui é o que restou até agora do Império Otomano, não é o Império Otomano que foi tão absolutamente central lá em 1453, né, quando eles derrubam Constantinopla, e eles pegam todo esse pedaço aqui, né, ele tem uma extensão gigante, e ele vai perdendo território com o tempo. Nessa época já era a convenção chamar o Império Otomano de o Grande Doente, né, porque é isso, se entendia que ele estava agonizando fazia muito tempo já. Toda hora eles entravam em guerra, eles perdiam território. E, enfim, é lógico, existe uma tentativa interna de tentar resistir a isso, né? Mas, como ele é um grande doente que está agonizando, mas tem muitos territórios estratégicos, todo mundo cresceu o olhinho na direção do Império Otomano. Particularmente, a Rússia está interessada na região do Estreito de Bósforo, certo, gente? Então, eles estão muito afim ali de tomar essa região, e aí por isso que vão ter um conflito, assim, embutido ali com o Império Otomano. Então, quando a Rússia entra de um lado, o Império Otomano vai tender a entrar do outro, né? Porque a Rússia é o maior problema deles naquele momento, certo? Além disso, o conflito entre a Alemanha e a Rússia, vocês podem imaginar que se dá justamente por causa dessa fronteira aqui, né? Então, é conflito de território mesmo, tá? Os alemães temem, não é? Aliás, temem não, né? Os alemães estão expandindo, estão numa pegada expansionista muito claramente desde que eles se unificam, né? E o Império Russo é gigante, difícil de administrar, tem o poder extremamente centralizado na mão do czar, e aí uma coisa que eu acho importante vocês entenderem já, que a gente vai levantar essa bola para a próxima aula não, né? Mas para o próximo assunto depois da Primeira Guerra, que vai ser a Revolução Russa, né? É que dentro da lógica do absolutismo russo, que é o czarismo, um czar só é um bom czar se ele tiver duas coisas, ok? Um bom czar, ele produz descendentes, certo? E ele produz guerra e vence guerra. Então, não interessa se a vida da população russa está próspera. Para o czar deixar um bom legado, ele tem que ganhar a guerra. Então, a Rússia tem uma postura bélica, por definição, o Império Russo, tá certo? Ela vai arranjar treta com quem está ali na sua fronteira, né? Principalmente se for estratégico. E não é por uma questão, é mais difícil de amaciar isso através da diplomacia, não sei se dá para vocês entenderem isso, né?
Isso é bem importante, tá? Você não vai conseguir muito porque o próprio regime se sustenta, não é? Essa figura extremamente pessoalizada, que é o czar, ela vai se sustentar como um bom czar se ela estiver fazendo guerra. Então, a Alemanha está expandida, os russos, claro, estão preocupados, mas ao mesmo tempo a Alemanha tem a plena consciência que a Rússia sempre pode querer se engraçar na sua direção, né? Então, isso fica colocado ali, digamos, né, que são dois gigantes expansionistas, né? E que vão acabar não se bicando muito, certo? Mas existe uma diferença muito grande entre as condições de um país e outro, né? Então, a Alemanha é uma potência industrial, uma potência colonial e uma potência bélica nessa altura do campeonato. O Império Russo é majoritariamente feudal nessa altura, né? O que ele tem de importância, bom, ele tem uma vastidão absurda, uma quantidade de gente muito grande, né? Mas ele não vai conseguir não vai ter a mesma característica de potência industrial que tem a Alemanha, pelo contrário, tá? É majoritariamente rural, ok? Querem perguntar alguma coisa? Samuel está sendo trollado aqui no privado, cara, só para te dizer, pelo seu próprio perfil. Não sei, tive um feeling agora de professor, talvez seja sua irmã, possível? Alguém levantou a mão, foi sem querer, gente? Fragmentado, total, né? Então, não? Acho que foi sem querer, né? A mãozinha levantada. Bom, beleza, então. O que nós vamos entender na próxima aula? Agora sim, né? Porque agora, de fato, não estou encerrando a aula 20 minutos antes. O que nós vamos ver na próxima aula? Só levantando a bola. Nós vamos entender o estopim, o conflito propriamente dito. Tá certo? Então, quem briga com quem, por quem, como que os bichos saem da guerra, ok? Então, é isso, tá? E aí, mais uma coisa que é muito importante, quais são as peculiaridades do ponto de vista da estratégia da Primeira Guerra Mundial, porque às vezes isso aparece, né? Então, em termos militares mesmo, o que a Primeira Guerra tem de diferente das outras que foram feitas até então, né? Tudo bem, pessoal? Então, na próxima aula, a gente fala do conflito propriamente dito e fala como ele termina e aponta bem essas características a respeito, né, da forma da guerra. Beleza? Tudo bem? Alguma questão, alguma dúvida, gente? Perdão aí pela desconfiguração dos slides, eu vou ajeitar e depois já mando para vocês, tá bom? Beleza? Beleza. Bom, vou pressupor então que está tudo bem, que vocês não têm nenhuma dúvida, nenhuma questão. E então, bom, tenham um bom restinho de semana. A gente se vê na semana que vem, então, para continuar aqui esses conflitos tão importantes. Beleza? Até mais, gente. Tenham uma boa semana, então. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Obrigado, hein? Boa Tchau, semana. Pro. Boa semana. Tchau, tchau, Felipe. Tchau, Isa. Tchau, David. Até mais. Professora, e meu pagamento por ter te ajudado? Ó, tô brincando. Olha só. Gentileza nunca sai de graça, né? Vamos dizer que seu pagamento é a alegria interna que você sentiu de ter essa responsabilidade perante a sua turma. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, professora. Obrigadão.